Terceiro dia da campanha, quando Deus age no silêncio. Ester capítulo 3, a Bíblia diz: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã. Quem deveria ter sido honrado? Mordecai. Quem foi honrado? Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Versículo 2: todos os oficiais do palácio curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, ou Mordecai, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Amã, um homem que aparece aqui do nada para nós, ele é honrado na posição mais alta do reino, abaixo apenas do rei Xerxes. Mas nós sabemos que esta honra deveria ter sido dada a Mardoqueu, a Mordecai, porque ele havia salvado a vida do rei. Aparentemente, os homens esqueceram de honrar Mordecai e Amã foi honrado no seu lugar, mas isso não vai ficar assim. E o início de tudo, de toda a reviravolta que Deus irá fazer no silêncio, trabalhando nos bastidores, começa agora. Porque a Bíblia diz que todos os oficiais se curvavam e se prostravam diante de Amã quando Amã passava. Todos menos um, menos Mordecai. Ele não se curvava. Por quê? Porque se você reparar em todos os capítulos de Ester, Mordecai ele é chamado o tempo todo de o judeu Mordecai. É a identidade que o texto e o livro todo traz sobre ele, o judeu Mordecai. Ou seja, ele era alguém devoto. Ele era alguém fiel ao seu Deus, ao Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, a ponto de ser conhecido como o judeu Mordecai. E aí eu te pergunto, como que você é conhecido? Qual é a qualidade que mais se destaca entre todos na sua vida? O que é que as pessoas que te veem, que trabalham com você, que vivem com você, falam a seu respeito? Será que o fato de você ser um cristão, ser uma mulher cristã, um homem cristão, ser um homem de Deus, será que isso tem brilhado aos olhos dos outros? Será que pessoas têm percebido algo diferente em você, o brilho do Espírito Santo em você, a alegria que vem de Deus? Será que você tem feito a diferença como Mordecai fazia? E aí a Bíblia diz que Mordecai não se dobra, não se curva diante de Amã. Por quê? Porque ele só se dobra, ele só se prostra diante de Deus. Por quê? Porque isso tem uma conotação de adoração, de reverência máxima, de veneração. E alguém que é fiel a Deus só se dobra, só se prostra, só se curva diante do Deus vivo. Lembra lá no livro de Daniel, nós temos uma série aqui sobre o livro de Daniel também. Quando o rei Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro e ele fala: quem não se prostrar e não adorar a estátua vai ser jogado na fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram e são jogados na fornalha. Mas Deus envia o anjo dele, o quarto homem da fornalha, e salva aqueles homens de dentro do fogo. Eles entram no fogo, mas eles saem vivos. E eles entraram por quê? Porque não se prostraram diante de uma imagem. E agora Mordecai, ele faz o mesmo. Ele não se prostra diante de um homem, porque ele só se prostra diante do Deus vivo. Tem uma coisa que a minha mãe dizia para mim, às vezes quando eu pedia algo e ela falava: não, você não vai, não, você não pode. Eu falava: mãe, todo mundo vai, todo mundo pode, o pai de todo mundo deixa. E a minha mãe falava: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E aqui, todos os oficiais estavam se curvando diante de Amã, mas Mordecai não. Por quê? Porque Mordecai não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que eu faço também. Não é porque todo mundo fala algo que eu falo também. Não é porque todo mundo age de certa forma que eu ajo também. Eu ajo na contramão do mundo. Eu vou na contramão dos padrões de vida desse mundo. Eu já falei isso várias vezes aqui. Romanos 12, não se conforme com o padrão de vida deste século. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, existem duas portas, existem dois caminhos. Um caminho é fácil, uma porta é larga, e este leva ao inferno e muitos andam por ele. O outro caminho é difícil, a porta é estreita e poucos o encontram e poucos caminham por ele, porque é difícil caminhar por ele. Tem que ir na contramão, tem que fazer o que a maioria não faz, tem que viver de forma consagrada, de forma que só se prostra, só se rende diante do Deus vivo. Então aprenda uma coisa, crente: você não é todo mundo, você não pode viver como todo mundo ao seu redor vive. Você precisa viver à luz da palavra de Deus. E era assim que Mordecai vivia.
Versículo 3: Então os oficiais do palácio perguntaram a Mordecai: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não dava atenção e dizia que era judeu. Então pergunta, por que você está desobedecendo à ordem do rei? Preste atenção, quando Pedro e João estão pregando o evangelho, a Bíblia diz que ali os fariseus, os religiosos pegam ele, dão uma surra neles e dizem: vocês nunca mais vão pregar sobre esse tal de Jesus, vocês nunca mais vão falar isso. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fala o quê? A nós é mais importante obedecer aos homens ou é mais importante obedecer a Deus? Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo ele fala: acaso procuro eu agradar os homens ou procuro eu agradar a Deus? Porque se eu procuro agradar aos homens, já não posso ser chamado de servo do Deus vivo. Aleluia, nós precisamos obedecer às leis do homem, sim, às ordens do homem, sim, até o momento em que ela fere a palavra de Deus. Aí nós precisamos obedecer a Deus, porque nós somos servos de Deus e não servos do homem. Então os homens aqui estão perguntando para Mordecai: por que você não obedece às ordens do rei? E ele está falando: porque eu sou judeu, porque eu adoro o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, e eu só me prostro diante dele. Aleluia. E a Bíblia continua: então contaram tudo isso a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. E aqui foi o grande erro da vida de Amã, porque ele se irou contra Mordecai, mas ele não quis apenas ferir Mordecai, ele quis ferir todo o povo judeu, e aí ele tocou no povo de Deus. E aí está o erro do inimigo, quando ele toca no povo de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 10: em vista disso, o rei tirou o anel selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus. Olha como a Bíblia classifica Amã agora, de o inimigo dos judeus. E quem é inimigo do povo de Deus é inimigo do próprio Deus. E aí está o perigo de você tocar em alguém que é de Deus, tocar num ministério, tocar num servo de Deus, numa serva de Deus. Sabe, certa vez eu estava falando sobre alguém que é alguém de destaque, e é alguém que não me aprecia ouvir os vídeos, ouvir algumas palavras dessa pessoa. E eu estava dizendo isso, mas como que criticando a pessoa. E o Espírito Santo de Deus me disse: você não gosta, você não fala mal, você não toca, você deixa de seguir, você não assiste, mas para de criticar essa pessoa, porque é meu servo. Aleluia, tô todo arrepiado aqui. Deus está mandando eu dizer para alguém: para de criticar. Para de falar mal de alguém que é povo de Deus também. Para de tocar na noiva de Cristo, porque quando você toca na noiva de Cristo, você toca no próprio Cristo. Aleluia. E aí agora Amã, que é declarado inimigo do povo de Deus, se torna inimigo do próprio Deus. E agora a coisa vai ficar feia para Amã, como nós vamos ver na continuação aqui. Por quê? Porque o nosso Deus é o Jeová Nissi, como está ali em Êxodo, capítulo 17, versículo 15, quando o povo de Israel, liderado por Moisés, derrota os amalequitas. Moisés ergue um altar a Deus e o chama de Jeová Nissi. O que quer dizer isso? O Senhor é a minha bandeira. Moisés está reconhecendo que numa guerra entre um povo ímpio, entre o mundo, entre o inimigo, entre o diabo e o povo de Deus, Deus é o nosso Jeová Nissi, ou seja, é o nosso capitão, é quem vai à frente da batalha e é quem nos garante a vitória. Ele é a nossa bandeira, ele é a nossa garantia de vitória. Lembra quando Deus fala: nesta peleja não tereis que pelejar, eu, Senhor, pelejarei por vós, ali em 2 Crônicas, Deus diz isso para o rei Josafá. Lembra em Êxodo 14, quando Deus vai abrir o mar e fala: Moisés, fica tranquilo, aquietai-vos, fiquem calmos.
eu vou pelejar por vós, eu vou abrir esse mar. Tem hora que Deus toma a frente da nossa batalha e fala, fica tranquilo, descansa o teu coração. E você entrou nesse vídeo para ouvir esta palavra direto do trono de Deus, fica tranquilo, porque tem gente que se levantou contra você, tem gente que se levantou contra a sua fé, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, eu não sei, mas alguém se levantou contra a sua fé e Deus está falando, fica tranquilo, descansa o teu coração, porque nesta peleja não tereis que pelejar, eu, Senhor, pelejarei por vós, eu sou o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, aleluia. Quem faz de ti um inimigo, faz de Deus, o próprio Deus, inimigo, e Ele é quem luta por nós. E na sequência, nós vamos ver como Deus lutará por este povo, por Mardoqueu, por Esther e por todos os judeus, ainda que no silêncio, ainda que nos bastidores, ainda que o nome dele não vá aparecer aqui, nós vamos ver Deus agindo de forma poderosa. Mas a palavra desse vídeo é: não toque nas coisas de Deus, não toque nos servos de Deus e não se prostre diante de mais nada, só se prostre diante do Deus vivo, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Descansa o teu coração, o Senhor está tomando a frente da tua peleja no dia de hoje.